Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Clubecast e hoje vamos falar um pouquinho sobre otimização, organização, tudo isso, mas antes eu queria apresentar aqui o Lohan e já pedir também para você deixar o like aqui no nosso YouTube. Fala galera, boa tarde. Lohan também tá sempre aí com a gente, sempre né? por aqui, né? Então o pessoal já tá acostumado já. Já tá ficando acostumado. Lohan do time também do clube e aqui nossa convidada Ana Gonçalves, não é isso? Isso, Ana tarde. Gonçalves, que é organizer. Isso, eu sou uma profissional de organização e hoje a gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre como otimizar o tempo ou tentar fazer isso da melhor forma possível. É complicado. A gente tava conversando aqui antes. Eu sou uma pessoa que tenho um pouquinho de dificuldade de organização, por isso que eu falei esse podcast é mais pra mim. Acho que eu vou ficar mais de ouvinte do que de É uma consultoria. de host aqui. A É gente não quase veio te uma falar não, consultoria. mas na verdade... Sei. Enfim. Mas eu queria começar assim, quem é Ana Gonçalves e como você se descobriu uma pessoa que trabalha organizando. Inclusive tá aqui, organizamos tudo que você precisa pôr em ordem. Então, como você se descobriu isso? Qual foi o seu trajeto até chegar nesse momento atual? Eu acho que eu, desde pequena, eu sempre tive uma atração, né, não consciente, né, desse assunto. Eu sempre gostei de organizar, eu sempre gostei de arrumar gaveta, desde que eu era pequena, arrumava as gavetas do meu pai, arrumava as minhas próprias gavetas, meus brinquedos, eu separava por tipo de brinquedo e tal. Então, isso eu acho que é uma coisa meio que nasce com a pessoa. Mas eu acho que isso pode ser desenvolvido, sim, por qualquer pessoa, né? Mesmo que você não tenha um talento nato, mas como tudo a gente aprende. E eu acho que a organização é um exercício diário, né? E eu acho que ao alcance de qualquer pessoa. Boa. Mas você falou que desde criança já começou com isso de organizar. Eu sei que tem muitas crianças que gostam, tipo, eu antes, quando eu era mais novo, assim, minhas gavetas sempre estavam organizadinhas, tipo, as camisas separadas por cores e tal. E aí, quando vai entrando mais coisa dentro da sua vida, né? Tipo, começa a estudar, aí, tipo, tu vai passando de fases, né, da escola, e aí entra mais estudo, daqui a pouco você começa a fazer o ensino médio, que aí entra mais coisa ainda, e aí junto com o ensino médio, cada pessoa pratica uma atividade. No meu caso, eu jogava futebol profissional, então eu não tinha tanto tempo, e aí as coisas começam a sair do eixo, né? E aí como que depois de, tipo, cara, o trem foi embora. Tu tava vindo no trilho certinho. O trem saiu do trilho Até e foi, uma determinada velocidade estava tudo bem, né? Só que depois... Depois o trem foi embora. Como fazer pra voltar isso pro lugar? Porque, como você falou, pode ser desenvolvido, é uma prática, é um exercício diário, só que eu acredito que também quase todo mundo já, quando criança, gostava de organizar coisas. Eu, pelo menos, as crianças que eu conheço gostam. Minha irmã até hoje ainda organiza as coisas, mas eu sei que daqui a pouco talvez verdade, não. assim, eu costumo dizer que todo mundo gosta da organização, do feito, do pronto, mas nem todo mundo gosta de executar para que aquilo fique pronto. Exatamente. Eu até brinco, eu falo assim, gente, todo mundo gosta de chegar no hotel e achar aquela cama linda, arrumada e tal, mas ninguém gosta, nem é todo mundo que gosta de arrumar a cama. Não, ainda tem aquele que dá desculpa, mas por que eu vou arrumar se eu de noite eu vou dormir de novo? Não, e eu até brinco, eu até tenho um post na minha mídia aí, eu falo assim que o dia começa depois que eu arrumo a cama, porque realmente, assim, te dá uma sensação visualmente de paz, assim. Então, eu, apesar de voltar a dormir à noite, eu prefiro chegar em casa e encontrar a minha cama arrumada do que eu chegar em casa e ver aquela cama desarrumada, entendeu? Então, é um hábito, por isso que eu tô te falando. Um exercício. Não, e o ser humano também é feito de ciclos, né? Você arrumar a cama e chegar depois de um dia cansativo e ver lá que tá tudo bonito, perfeito. Mesmo que você saiba que você vai... Foi você que arrumou, né? Que você vai desarrumar de novo, mas dá um prazer você arrumar depois e depois chegar de novo e se dar esse presente, né, toda hora. Tem isso também. E eu acho, Ana, quem quiser seguir a Ana, é Ana Gonçalves Organizer no Instagram, né? @Ana Gonçalves Organizer, a gente vai colocar aqui na tela. Mas eu acho também, principalmente essa questão de arrumação, a pandemia trouxe uma necessidade das pessoas, no mínimo, arrumarem a cama, né? Porque às vezes tu trabalhava no quarto, tipo, home office de câmera aberta com a cama
tipo, toda bagunçada. Então, acho que isso começou a criar uma necessidade de, no mínimo, a casa tinha que estar pelo menos arrumada, ou pelo menos o que a câmera filmasse né? tinha que estar arrumada. Então, pelo menos acho que a pandemia trouxe essa questão. Mas agora, já caminhando pro nosso tema principal, que é a organização de tempo. A gente tá aqui falando de organização da casa, organizar gaveta, roupa, mas o tempo, cara, o tempo é o que mais precioso o ser humano tem. Com certeza. Que, tipo, um minuto que passou, ele não volta nunca mais, então você acabou de perder um minuto, mas como você faz para organizar seu tempo? Perguntando aqui uma pessoa 100% desorganizada no tempo. Não, na verdade o tempo, assim, a gestão do tempo ela é muito importante. Eu percebo assim, hoje em dia, a maior queixa do ser humano é falta de tempo e cansaço. Eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra, porque a falta da gestão do seu tempo, a falta do seu planejamento, da sua organização, ela automaticamente ela vai te estressar, porque você vai ficar sempre com uma sensação de não feito, ou de pouco feito, ou de mal feito, ou, enfim. Então, aquilo é uma coisa que vai te dar um desgaste mental e físico até, dependendo. Então, assim, eu parto do seguinte princípio. Qualquer processo que nós tenhamos a desempenhar, seja ele no trabalho, em casa, não necessariamente para quem trabalha fora ou para quem simplesmente administra uma casa, com filhos, com cachorros, enfim, vida real, todo o processo ele funciona bem melhor com um planejamento. Isso não significa dizer que se você planejar, você não vai ter um imprevisto, você não vai ter um aborrecimento. Mas se você já tiver um domínio maior de como você vai desempenhar alguma função ou tarefa, seja ela qual for, no caso de um imprevisto, você vai se estressar muito menos, porque aquilo já tem um norte para você. Você já sabe, então você vai administrar um conflito, um deslize ali qualquer, e não o processo inteiro. Então, eu costumo dizer assim, eu sou assim adepta das listas, eu até hoje adoro um papel, eu faço realmente, eu uso agenda de papel, eu uso agenda no celular, mas eu gosto daquela sensação assim de tipo dever cumprido, eu vou lá e dou uma ticada, entendeu? Pronto, fiz. Então, eu faço um planejamento sempre para aquelas tarefas mais imediatas. Eu sempre digo para as pessoas não fazer nada a longo prazo, fazer um planejamento minimamente assim, para o dia ou para máximo para a semana. Porque imprevistos acontecem, enfim, a gente não tem como prever tanta coisa. Mas se você minimamente tem o controle daquilo, você tem as suas coisas importantes anotadas. Então, as dicas que eu dou assim, para a gestão de tempo, que eu considero bastante assim, relevantes, é você fazer um planejamento com uma lista mesmo, da forma que você quiser, ou no computador, ou no celular, ou enfim, menos a mental, porque eu acho que tem um desgaste também, uma cobrança própria de você ficar tentando lembrar das coisas. Você estabelecer assim, prioridades, o que é importante. Começar sempre pelos seus compromissos assim, inadiáveis, compromissos de trabalho, coisas que não podem perder o horário, como uma consulta médica, uma reunião de trabalho, uma criança que você precisa levar para a escola, enfim. Tudo que você planeja é menos doído, assim, qualquer processo desse. A outra grande coisa que eu acho que é importante a gente colocar é a gente começar a aprender a delegar tarefas que podem ser divididas dentro de casa, distribuídas, que a gente tende a absorver e ficar lá, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e tal. E aquilo ali pode ser minimamente delegado, isso. Por exemplo, indo bem para a vida real. Você dentro de uma casa, você faz o quê? Você tem criança, você tem alimentação, você tem roupa, você tem limpeza, você de repente tem um pet, um cachorro. Então, assim, quem vai cuidar do cachorro? Quem vai alimentar o cachorro? Quem vai ficar responsável por ver se a ração do cachorro está acabando? Você administra uma merenda escolar para uma criança semanalmente. Por que não você fazer uma programação da merenda escolar da criança
e já comprar aquelas coisas, bom, segunda é isso, terça é isso, não. Porque mesmo que você não vá poder fazer em determinado dia, aquilo já está lá e qualquer outra pessoa vai poder preparar aquela vai merenda. Vai ter aquela sensação de pegar no susto todo dia, né? Exatamente. Que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E você até tocou no assunto da pandemia. A pandemia, eu costumo, sem querer ser demagoga, mas eu acho que tudo tem um lado bom. As pessoas se voltaram muito para casa na pandemia porque foi uma tendência natural inerente a qualquer ser humano. Então as pessoas, além de se virem assim mais tempo todos juntos dentro de casa, tendo que desempenhar milhões de coisas ao mesmo tempo e sem o escape da rua, né? Entendeu? O negócio ficou bem complicado. Então assim, apesar das restrições de contato e tal, eu tive bastante demanda na pandemia. Não só para essa questão de organização da casa, porque as pessoas começaram a perceber o quanto estavam desorganizadas e quanto aquilo estressava. E também tive muita demanda de mudança, pessoas que começaram a buscar lugares com mais qualidade de vida, com mais sol, com mais um espaço para plantas, para cachorros, para crianças, entendeu? Então isso assim, foi um olhar bem legal. E eu particularmente achei isso assim bem interessante, porque às vezes você não se dá conta, acorda, sai, volta à noite, né? não vive a casa. E eu costumo também dizer assim, que a casa é para você aproveitar e tirar o melhor dela. Eu não sou aquela pessoa que a casa tem que estar com uma cara de que vai tirar uma foto para uma revista. Parece que nem mora ninguém ali. Não é isso. Vida, né? Então, mas a organização é uma coisa que te dá uma paz. O que é uma organização, por exemplo? Dá um exemplo prático aqui, dentro de uma casa. Todo mundo usa uma tesoura, né? Então, todos têm acesso à tesoura, mas se a tesoura não tem um lugar para ela ficar, toda vez que alguém precisar da tesoura, vai ser um estresse, vai ser você que pegou o último que usou a tesoura, entendeu? Então, essa é a diferença entre organizar e você arrumar. Porque o arrumado é, assim, tentando ilustrar assim, bem didaticamente. O que é o arrumado? Você, por exemplo, você tem numa caixa lápis, caneta, hidrocor, pilô, pincel, você tem uma caixa grande com tampa, tá tudo ali, tá arrumado. Mas o que é a organização? É você separar os lápis das canetas, do hidrocor, do pilô, do marca-texto. Por quê? Na hora que você quiser um lápis, você vai ter que mergulhar naquela caixa, procurar um lápis. Então, assim, essa é a diferença. O conceito de organização é qual? É você determinar um lugar para as coisas. Então, aonde aquilo vai ser sempre encontrado e aonde aquilo sempre será devolvido. É isso, basicamente é isso aí. Então, assim, trazendo um pouquinho pro lado do afiliado, porque a gente tem muita gente que trabalha e tem no Clube Urb uma segunda função. E a gente viu até numa pesquisa recente, né, que o desempenho do nosso afiliado é muito ligado à quantidade de tempo que ele separa para as funções do clube. Então, assim, quanto tempo você coloca para anunciar produto, para tirar dúvidas do seu cliente e tudo mais. Então, quando você falou essa questão de organizar os lápis, né, eu tava pensando assim, realmente, se você tem um outro trabalho, você faz do Clube Urb uma renda extra, você também tem que ter aquela disciplina de, olha, determinadas 8 horas aqui por dia eu trabalho no meu trabalho comum e tal, depois eu vou até a minha casa, mas eu tenho que ter, sei lá, talvez no ônibus, separar, eu tô 1 horinha no ônibus aqui, vou separar para fazer postar as coisas um pacote ou algo do tipo. Então, é meio que isso, né, tentar separar os horários para cada função, para que a gente seja um pouquinho efetivo em cada uma delas? Não, isso aí sem dúvida nenhuma, até porque, voltando à questão da pandemia, isso foi muito latente em função da dificuldade das pessoas conseguirem trabalhar em casa, num ambiente onde elas normalmente, assim, tem outras funções, tem outras demandas, porque imagina você trabalhar em casa com um filho pequeno que não foi para a escola, e que tem uma aula online, mas ele quer falar com você porque ele tem uma dúvida, enfim. Então, assim, a organização, ela funciona justamente, pelo menos assim, para minimizar esses estresses. De que forma? Você tentar fazer um planejamento. Você tem alguma outra pessoa que fique na sua casa, em que período? Vocês conseguem alternar horários de trabalho para que um fique por conta? Olha, se eu fechar a porta ali para eu me dedicar X horas a isso aqui,
eu não né, gostaria de não ser incomodado, ou não posso ser incomodado, porque assim, as pessoas também têm as suas responsabilidades e obrigações. Até para conseguir se concentrar, né? Exatamente. E fazer da melhor forma possível. Porque você precisa, é um trabalho. Então, o que eu falo é exatamente isso. O planejamento, ele é a melhor ferramenta para qualquer processo, qualquer ele que seja, domesticamente, para você viajar e ter menos estresses. Tudo que você planeja, você minimiza o risco, você minimiza despesas extras, você minimiza aborrecimentos. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, faça um planejamento atingível, nada de uma coisa estratosférica, nada disso. Um planejamento básico. Olha, eu vou acordar, eu de tal hora e tal hora eu vou tentar fazer isso, eu vou para a academia malhar, eu de tantas horas eu não posso, eu vou me dedicar a isso aqui, a porta é fechada, não atendo o telefone, enfim. Uma outra coisa que rouba muito tempo das pessoas hoje é rede social, eu falo isso, porque se você trabalha com a rede social, ok, porque aquilo ali faz parte da sua realidade e rotina. Mas as pessoas tendem muito, ser humano, né, com aquela coisa de muito curioso e tal. Então, às vezes, você despende muito tempo com uma coisa que não vai te dar retorno, que não vai te acrescentar, mas você não consegue, meio que é um vício. Então, assim, você gosta de rede social? Beleza, então você deixa um tempo para isso, né, ao final do dia, depois já está tudo feito, enfim. E eu falo assim, hoje as pessoas se sentem muito assim, oprimidas com a quantidade de coisas, demandas. A gente realmente está vivendo um mundo, né, assim, que Charcado de informação. Exatamente. Muita informação. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, ao mesmo tempo que a gente está assim, meio sobrecarregado, a gente também tem um monte de recurso que a gente não tinha um tempo atrás, relativamente. Então, assim, fazer desses recursos um aliado. E não um refém, você virar refém daquilo. Como, por exemplo, isso aí eu li até relativamente há pouco tempo, não sei nem se é uma coisa... Mas você, por exemplo, fazer agendamentos de e-mails que você vai mandar. Então, uma coisa que você já pode se antecipar, chegar ali, digita o e-mail, não sei o quê, deixa agendado para o envio mais para frente. Eu canso de digitar mensagem, às vezes, para cliente, para não ser inconveniente. Apesar de que a pessoa não é obrigada, né, ali, né? Mas às vezes a pessoa pode estar no telefone e já, nossa, está me mandando mensagem meia-noite. Então eu já deixo digitado um texto mais complexo de uma coisa assim, e aí envio depois num horário comercial. Quer ver uma coisa que eu faço muito também? Sabe aquele famoso grupo com você mesmo? Que você cria um Sim, grupo eu e depois você sai. tenho o grupo. Eu tenho. Às vezes eu tenho uma ideia, alguma coisa que, tipo, não, vou falar com a Lesia amanhã. Aí eu falo, pô, mano, não vou mandar uma mensagem pra ele agora, 11 horas da noite. Aí eu mando pra mim mesmo e, tipo, já sei, ó. Tipo, de manhãzinha eu mando lá no grupo, sabe? Cara, eu tenho algumas perguntas do que você foi falando e algumas observações também. Esse lance, eu sou apaixonado por papel, né? Eu gosto muito de escrever, então quase sempre eu tô com um caderninho, com uma agenda, alguma coisa. Mas para fazer listas eu pouco faço em papel. Assim que eu comecei a namorar com a que agora é minha esposa, ela falou, cara, vamos fazer uma lista do que a gente quer pro ano, sabe? Tipo, escrever mesmo no papel o que a gente quer. Eu nunca tinha feito até então. E, pô, é muito bom, cara. Quando tu faz, assim, de objetivos, né, de longo prazo. E aí, quando você chega lá no final do ano, que tu fala, pô, beleza, deixa eu pegar o papelzinho e tu vê que tu riscou quase tudo. É muito, muito, muito legal. É uma prática que eu ainda tenho, tipo, toda virada do ano eu faço. Você fica um compromisso com você mesmo, né? Eu não fico vendo toda hora, porque eu acho que foi uma coisa que a Ana falou. Tu começa a se cobrar por coisas que talvez você não tenha tanta... Ingerência, né? Tanta ingerência. Pô, existem coisas que você tem que fazer mesmo, e aí, tipo, você consegue fazer, e tem coisas que você... Sim, mano, é o tempo... Uma hora vai acontecer e aí acaba que acontece e aí você vai lá e lembra na hora de riscar, é muito bom. E outra coisa que você falou também, que também puxando do Lohan, é a questão da gestão de tempo. Como eu falei, eu sou uma pessoa que enrola com algumas demandas, porque eu sei que em algum momento eu vou parar, vou fazer aquilo muito rápido, então acaba que você fica... Pô, isso daqui fica de segundo plano, vou fazer outras coisas e quando eu pego, eu faço... muito. Exato. E aí, há um tempo atrás, eu falei, cara, agora eu vou
parei com isso, hein? Vou Agora, mudar, eu vou, vamos agora eu vou mudar. tomar jeito, então eu vou mudar. E aí eu descobri um método que se chama método Pomodoro, que ele é basicamente você ter janelas para foco total em alguma coisa e janelas para você relaxar. Geralmente é 15 e 5 minutos, você faz tipo 15 e 5 minutos, 15 minutos de foco total, 5 minutos descansando, depois você volta 15 minutos de foco total, e aí você fica 5 minutos, depois você faz 20 minutos de foco total, e aí você para 10 minutos. E tipo, cara, você para de verdade. Eu fiz isso muito na fase do rebranding do clube, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô entregando. Sabe? Tipo, então eu vou fazer esse lance de foco total. E você, de fato, começa a produzir na sua cabeça. Você produz mais. Talvez antes você... Enfim, por não ver ali, por não ter tempo, você não conseguir identificar que estava produzindo. E no final do dia você fica com a sensação de conseguir fazer tudo, só que não estou, tipo, mentalmente esgotado. Que é uma coisa que a Ana falou e eu acho que eu carrego muito isso. De, cara, nossa, hoje eu tô muito cansado, tô muito esgotado. E aí talvez, por conta dessa desorganização de tempo, aconteça essa na minha mente de tipo, cara, fiz muita coisa hoje, tô muito cansado. E talvez eu nem fiz tanta coisa assim, sabe? Se for olhar pra trás mesmo. Tu olha assim e tu fala... Não fiz nada e tô cansado como se eu tivesse feito muito, porque às vezes... Aí vai uma dica pra galera. Enrolar cansa, né? Sim. Enrolar cansa. Não é nem o enrolar. Eu acho que aquilo ali, na verdade, como a gente até já tinha conversado aqui, o enrolar, a tal da procrastinação, o que ela é? Ela é, no fundo, é aquele alguém ali falando pra você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, aí você fica, gente, eu tenho que fazer... E aí, aquilo vira um peso. Na verdade, quando você se livra de alguma coisa, aquilo te dá um alívio, porque você sabe que aquilo precisa ser feito, mas você não está com vontade, ou você está com preguiça, ou enfim. E complementando a questão dessa questão do planejamento e de você dizer, às vezes eu chego no final do dia exausto com a sensação de que eu não fiz. Mais uma vez, assim, reforçando essa questão. Quando você faz um planejamento, você tem um norte. Então, você vai executando aquilo que você estabeleceu como importante, prioridade e tal. Então, aquilo funciona meio que no automático. Você tem alguém ali que está te guiando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. E aí, no final do dia, aquilo tendo sido cumprido, entre aspas, aquilo te dá uma sensação de ter rendido o seu dia, de ter sido uma coisa legal para você. Por isso, mais um motivo, né, de reforçar essa questão de você se planejar. E agora eu queria só falar uma outra coisinha aqui para a gente não se perder. Quando você falou muito legal essa coisa dos seus objetivos assim, um planejamento anual, né? Coisas que vocês gostariam de fazer, tipo, talvez, uma viagem de férias para tal lugar, enfim, cada um com... A diferença, assim, às vezes as pessoas também confundem muito o objetivo com a meta. Né? Às vezes as pessoas falam, minha meta é viajar para, sei lá, passar 3 meses na Europa. Na verdade, esse é o seu objetivo. A meta são as ferramentas que vão te levar a atingir aquele seu objetivo. É aquela história que a gente até brincou aqui do jogo, né? Você tem um jogo de basquete. Qual é o seu objetivo? Ganhar o jogo. Jogo de futebol, o objetivo é ganhar a partida. A meta é fazer gol, fazer cesta. Então, assim, de que forma você vai atingir aquilo? Você vai treinar X horas por dia, você vai assistir outros jogos de outros times, vai assistir depoimentos de treinadores, atletas, enfim. Então, assim... a questão do planejamento, né, eu estou sendo até bem repetitiva, porque realmente é esse o X da questão. É o que vai te ajudar a você atingir mais fácil os seus objetivos. É como se o planejamento fosse uma ferramenta das suas metas, você se planeja. E nesse método que você falou aí do trabalha 15, descansa 5, ele é super eficaz e não deixa de ser um tipo de planejamento, porque você tem uma sequência de coisas que você vai executar.
E isso pode ser aplicado para qualquer pessoa. Por isso que eu sempre brinco e falo, gente, o planejamento, ele não parece assim que é para uma importância, né? Para uma coisa assim, gente, é para um diretor, Não, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não trabalha fora, uma pessoa que administra uma casa, que tem filho pequeno, você precisa se planejar. Se você tem uma pessoa que vai fazer uma limpeza na sua casa, uma faxina na sua casa, você precisa previamente saber se ela tem ali todos os produtos que ela vai precisar. Não adianta ela ir, ela vai fazer tudo para você, mas chegar lá ela não tem o que ela precisa. Entendeu? Então, tudo na vida da pessoa, infelizmente, quer dizer, infelizmente não. A gente precisa realmente. Sim. Às vezes parece que é cansativo o planejamento, mas é muito compensador. Eu ia falar justamente isso. Eu fico... eu gosto muito de ter coisas minimamente planejadas, mas eu acho o processo de planejar um processo um pouquinho, pra mim, assim, é um processo um pouquinho chato, sabe? Parar, planejar e tal. Eu gosto muito de lista, só que mesmo assim eu acabo não fazendo tantas listas, porque eu fico... Parar pra fazer lista, cara. Olha onde já se viu isso. Mas aí que tá, mas nesse lance tempo do depois, foco, né? mas nesse lance do Pomodoro, né, que é essa prática, cara, eu comecei a ver o quão a organização é importante pra práticas, assim, do trabalho, né? Eu usava muito aqui no URB. Porque eu tinha uma lista de tarefas em um outro... tipo um Monday da vida. E tinha muita coisa atrasada lá, tá entendendo? Tinha muita coisa. Praticamente estava alimentando o backlog, tava, né? Só alimentando ali. O que tá atrasado isso aqui, né? Vai. E aí eu parei, cara. Eu fiz isso durante... acho que uma semana e meia, assim. E quando eu acabei, eu falei, isso daqui vale a pena, hein? Só que aí, enfim, eu entrei de férias, aí não deu pra desenvolver mais. Só que eu acho que é um método muito eficaz para as pessoas que acham que, cara, pô, não tenho tempo. 15 minutos. Você precisa de 15 minutos focando pra alguma coisa. E quando o foco que eu fazia era foco. Tipo, eu tô aqui agora, o Luan tá vendo meu computador, vocês não, mas, tipo, eu tenho 80 abas abertas. Eu olhava a lista, falava, o que eu tenho que fazer? Isso. Eu fechava tudo. Tipo, eu desligava o celular. Eu ficava só naquilo. Então, tipo, meu foco era foco total naquilo. Resolvia em 10 minutos. Os outros 5 minutos eu usava para organizar o que eu tinha que fazer nos próximos 15 minutos. E, cara, tu resolve coisa muito rápido. Tipo, às vezes tu leva uma tarefa uma semana, que é, tipo, mandar mensagem para alguém. E você tá carregando. Tipo, aqui no caso do afiliado, ele leva... tem que responder aquele cliente lá, hein? Tem que responder aquele cliente. E quanto mais demora pra responder o cliente, mais frio o cliente vai ficando. Exato. Quando você responder, aí o cliente que não vai te responder. Não, ou então, eu tenho que pedir uma coisa que envolve bolso. Eu tenho que pedir o meu pagamento. Tem que pedir o recebimento. E tem uma janela ali. E aí tu fica... Isso. Não, mas será que alguém esquece? Né? Tem gente que esquece, cara. Quando eu trabalhava na questão de fechamento, direto chegava a pessoa, nossa, eu esqueci de pedir o pagamento. Fala, pô, meu amigo, tu pode esquecer qualquer coisa, tu vai esquecer dinheiro. E até a organização da rotina, né? Às vezes a gente, tipo assim, dá aquele sprint no começo, fala, não, agora vai, vou fazer um monte de coisa, papapá, mas depois... não tem aquela constância. Tem a questão do hábito, depois, né? Tem a questão do hábito. É o que a gente estava falando. É um exercício, é uma coisa que você precisa desenvolver. Mas, pegando até esse gancho aí do que você estava falando, desse método Pomodoro, se você parar e pensar, é uma coisa relativamente simples. Porque eu sempre, eu gosto de falar para as pessoas assim, nunca fazer uma lista enorme, nem fazer... de repente estipular objetivos inalcançáveis, uma coisa que seja fácil de você, né, conseguir realizar, porque isso vai te dar um gás para você continuar fazendo dessa forma, entendeu? Não adianta você também, de repente, começar a elaborar coisas de que você, sabe, assim, aquilo vai te dando uma agonia. E entra numa coisa que você falou também, que é a questão de meta e objetivo, né? Aqui dentro a gente tem muito isso, de ter um objetivo que a gente chama de QR e ter várias coisinhas pequenas pra gente atingir aquele objetivo, que aí no caso seriam as metas. E eu acho que a parte de organização acaba que as pessoas desanimam muito
Porque colocam coisas que não dá pra Que você não dá resolver em pra- 15 minutos. Exatamente. Porque, Tem cara, coisas que, convenhamos. às vezes não depende. E Você tem 15 também- minutos pra focar. Era o meu caso. Eu tinha 15 minutos pra focar. Eu não conseguia em 15 minutos entregar, não sei, esse copo. Mas eu consigo, tipo, esquentar o vidro, esquentar a areia pra chegar no vidro em 15 minutos. Depois eu vou fazer o molde. Sabe? Tipo, não é algo... Ah, não. Pô, 15 minutos eu vou construir um carro. Ou Não o cara vai. que fala assim, não, quero ler um livro por semana. Não vai. Bota um- Isso, é muito... Botou aquela... Se ele lê 3 páginas por dia, tá ótimo, meu amigo. Você já tá fazendo o seu hábito de leitura. Eu, é mas às isso vezes aí. coloco um objetivo muito grande, tipo, não, agora é o livro que eu gosto, pô, não tem como Não não tem ler como em uma não ler. semana. Não ler. E não ler. Não ler. Pior que eu não Eu leio. faço isso vai com até livro. a metade do livro, tá Eu legal, paro, você cara. agora... Eu tenho objetivo de metas de páginas por dia, né? E aí eu leio, tipo, 3 páginas todo dia. Inclusive, não quero copiar o que o Lohan falou, mas eu leio 3 páginas todo dia. E eu tava lendo um livro da Agatha Christie, que era o Morte no Nilo. Cara, o livro é excelente. O livro é muito, 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 muito bom. E chegou uma hora que eu tava tão... Ah, eu quero saber o que era. É, que você não Só para. que eu parava. Uhum. Eu parava. Porque eu queria criar o hábito de ler De 3 páginas por determinar dia. o tempo pra aquilo Então, tipo, acontecer. cara, eu sempre parava. Tava no ápice, assim, da parada. Tipo, Aí no deixa aquele pause. gancho, né? Tipo, o que vai acontecer E aí- amanhã? E você E aí eu criou ficava uma pensando. disciplina pra É. você mesmo inconscientemente. Porque essa coisa também de você... Eu acho assim, todas as pessoas que conseguem atingir um objetivo, seja ele qual for, ou uma lista, ou 5 atividades naquele dia, enfim, a satisfação que a gente tem, eu acho que é unânime, assim. Não tem quem não fique satisfeito de ter concluído alguma coisa. Eu, às vezes, por exemplo, na minha rede lá, às vezes eu abro uma caixa de pergunta e tal, e as pessoas, né, falam, o que você quer, alguma dica de alguma coisa e tal. Eu sempre procuro as pessoas que, tipo, a pessoa resolveu organizar a vida, entendeu? Quero organizar meu armário todo. Aí eu falo, gente, organiza uma gaveta. Uhum. Abre uma gaveta, tira tudo da gaveta, organiza aquela gaveta. Porque aí você vai fechar aquele ciclo ali, e aí aquilo vai te dar um gás para você, entendeu? Imagina você que não tem experiência, ou até eu mesma, dependendo do volume de coisa, você tirar tudo de um lugar. Você vai querer um fósforo e um álcool depois de falar, gente, preciso me livrar disso aqui rápido, entendeu? Não tem como. Não tem como, porque a gente... E no meio daquele processo podem surgir... Então, assim, vai dando um passo de cada vez e vai chegar lá. Cara, muito, muito, muito bom o papo. Inclusive, eu tô pegando aqui Várias dicas. várias dicas de coisas que eu desejo voltar a fazer, como esse lance do Pomodoro. Eu acho muito, muito, muito válido. Principalmente pra galera que trabalha de casa, né? Que não tem, de fato, tipo... Aqui no Urb é muito complicado. Você estar presencial e tentar fazer isso, só se você estiver dentro de uma sala trancado durante 15 minutos, porque é muito difícil. Porque, tipo, tem conversa, às vezes alguém chega e fala, É pô, muita preciso falar com você Mas quer ver agora. uma coisa? Até quando eu vim aqui pro Urb, né? E eu sei que a gente costuma vir no escritório alguns dias e outros dias a gente fica de casa. Os dias que eu fico em casa, eu tenho o meu Excelzinho lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De manhã, tem lá, legal. projeto X, então, sei lá, o projeto Urb School. Então, eu só vou focar nele, sabe? Às vezes surge uma demanda, tipo, a Vivian chega, Lohan, faz um dashboard, não sei o que. Eu falo, beleza. Mas eu sei que quando, tipo, não tem nada pra fazer nenhuma demanda externa, eu foco aquilo, entendeu? E também pra não ficar chato, aí, tipo, segunda tarde, eu boto o projeto Y. Que aí, tipo, esquece agora, já andei bem com esse projeto, agora eu vou começar esse outro. E vou dando continuidade. E aí, os dias que a gente tá aqui no escritório, aí eu deixo, tipo, livre pra reunião, porque então, aí... você se considera a pessoa organizada? Eu me considero. Você é organizado? Me considero. Tanto que eu tenho também, sabe o quê? Uma coisa que eu gosto, uma planilhazinha com todas as contas do mês. Então, tipo, tem janeiro, fevereiro, março, abril, e tem lá, sei lá, Light, Sedai, papapá. Por quê? Porque eu não esqueço. Porque eu não recebo muita conta física mais. Recebo muito por e-mail. E se você der mole, vai você embora. esquece, né? Vai... Acontece aí, tipo, comigo. Quando eu começo assim, aí eu sento um dia, tipo, normalmente dia 1 do mês e começo. Conta de luz. Aí pago e dou ok.
conta de água, pago, é Que ok. lindo, gente. Não, mas por quê? Porque às vezes, se eu não faço isso, eu fico com aquela impressão, tipo, será que eu esqueci alguma coisa? E com a planilha, eu tenho certeza que eu não esqueci. Certeza que não esqueceu, Tenho né? certeza, tá tudo lá ok. Não é possível que eu vou me sabotar, botar ok. É, e não vai sem dar conta, repago, sabe? é. Não é possível. Então, tá tudo bonitinho, então eu sei que, tipo, não vai vir aquela cobrança, assim, absurda. Lá no final, tipo, né? lá Tu no falou, final, "O que daqueles aconteceu?" 2 meses que ficaram... Não vai acontecer isso. Cara, tem um TED, foi inclusive que eu falei com a Ana, que o nome do TED é Por Dentro da Mente de um Mestre na Procrastinação. Cara, eu vejo esse TED e eu me identifico tanto. Mas o legal é se ele fosse um procrastinador, você dava o play e ele ficava lá. Não, ele começava a conversar. Aí 10 minutos depois ele começava o TED, né? Não, mas a partir de agora isso será um passado. Será um passado. Pô, eu li em algum lugar também que procrastinação, às vezes, é a pessoa fugindo de algum compromisso. Tipo, eu tenho que fazer uma entrega, só que, tipo, às vezes eu não tô tão seguro em fazer da aquilo entrega. e, tipo, eu meio que fujo. Aí eu vou só empurrando ela com a barriga. Não sei se isso tem sentido ou não, e nem onde. Fontes, voz da minha cabeça. Mas é uma coisa que vai continuar te perseguindo, Sim. entendeu? Você vai ter o que se problema livrar não daquilo de alguma sai de forma. lá, né? Dando certo ou errado, você vai ter que chegar até o final, né? É verdade. Exatamente. Não, e uma coisa também que a gente falou aqui do afiliado que tem 2 empregos, por exemplo. Ele tem um emprego formal, CLT, e a gente falou que tem que ter uma disciplina também, sei lá, 1 horinha pra Clube Urb. 15 minutos, sei lá, postando stories, não sei o quê, meia hora respondendo o cliente, criar um tipo de rotina. Mas e aí vem o outro caso. O cliente que o afiliado que é 100% Clube Urb. Então o cara tem ali o dia inteiro de trabalho. Como é que ele organiza aquilo pra ele ser, tipo, efetivo? Porque agora, tipo, eu tenho um emprego CLT e trabalho De na vez em divulgação quando. 1 hora por dia. Beleza, eu consigo fazer. E agora, se eu tenho 8 horas por dia? Inclusive, era como uma é coisa eu divido isso? que eu até queria te perguntar, porque pra mim é uma das coisas da organização é que você, quando vira um hábito, que aquilo ali vira sua vida. Você, tipo, é uma pessoa organizada igual o Lohan. O Lohan, tipo, acorda às 6h30 da manhã, vai pra academia até às 7h30. Então, tipo, ele já existe um hábito dele de organização. Mas até você criar esse hábito é cansativo. Para uma pessoa que tem um trabalho que é um trabalho que te deixa livre para você estar onde você quiser, trabalhar a hora que você quiser, é importante definir horários, porque, tipo, eu sou uma pessoa... Gente, eu tô me esculachando nesse canal. Não faço mais, hein? Não faço mais com o Ficast, não. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho horário. Eu não gosto de ter horário. Assim, tipo, desde sempre. Desde quando eu era criança, a coisa que eu odiava era ir pra escola por conta de horário. Porque eu gosto de fazer as coisas no meu horário, cara. Tipo, sei lá, ontem eu tava trabalhando meia-noite. Ou, tipo, outro dia eu tava trabalhando de madrugada, que é a hora que eu me sinto mais confortável pra trabalhar. E tem dias que eu acordo 7 horas da manhã e falo, hoje eu tô produtivo, vou no futevôlei, vou jogar, tipo, vou acordar, vou trabalhar 8h30. Então tem criar horários pra uma pessoa que não tem um trabalho que te propõe horário, como no caso uma CLT, é importante pra organização. Eu acho que horário não. Eu acho que, às vezes, até nem rotina não. Por isso que eu estou falando, essa questão ela é muito individual, assim. O que eu acho que é legal é você fazer um planejamento do que você pretende fazer, independente do horário. Porque tem gente que realmente rende mais à noite, porque é mais silencioso, não tem interferência, ninguém vai te ligar, ninguém vai... Entendeu? Então, assim, tem gente que opta mais em trabalhar ou desempenhar alguma outra tarefa, assim, à noite, de madrugada, enfim. Porque senão você vai criar uma regra e falar, olha, de manhã todo mundo tem que tomar café até 10 horas da manhã. Não é isso. É igual hotel, né? Exatamente. Então não é essa a questão. A questão é você se planejar para você conseguir desempenhar as coisas que você precisa e que você quer. E uma outra coisa bem importante também que eu acho, que eu falo isso para todo mundo, a gestão do tempo, ou a otimização do tempo, eu, pelo menos, isso é uma teoria até bem pessoal, assim, não é para eu fazer mais coisas, entendeu? É justamente para sobrar mais tempo, para eu não fazer nada, ou eu ficar com a minha família, ou eu ficar mais tempo na praia, ou eu passear com o cachorro, ou ficar com o filho, marido, entendeu? Então, assim, o meu objetivo de gestão é esse, mas assim, o objetivo de gestão para você pode ser um outro, tipo, não, eu quero gerir da melhor forma possível para eu poder encaixar mais isso, mais aquilo, enfim.
Mas o planejamento, ele é essencial para qualquer situação. Eu penso dessa forma. Assim. Cara, muito bom. E aqui a gente estava até conversando antes, os afiliados eles são mudando bastante de assunto, né? Mas ainda continuando em organização. Os afiliados eles viajam muito. A maioria dos afiliados consome muitos produtos do Urb e acaba viajando muito. Às vezes até para gerar conteúdo, né? Tem afiliada que até participou aqui com a gente, a Fernanda. Cara, ela emendou cruzeiro em cima do outro. Tipo, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa, tipo, deve ter 80 malas arrumadas, só vai em casa, opa, a mala rosa que eu tenho que levar, chega, não, agora é frio, mala azul. E aí você também fala a questão de otimização de mala. E, cara, eu não vou falar isso não, porque eu já ia me falar, eu sou ruim arrumando mala, mas eu não sou bom Trouxemos aqui uma especialista em organização e um totalmente desorganizado sem que eles soubessem, tá ligado? Não, mas tá fluindo bem, ele tá absorvendo. Já na viu verdade, como tá esse episódio é um especial pra você. Especial pra mim, né? Várias coisas em prática aqui. Mas na questão de mala, assim, eu geralmente levo poucas coisas, porque eu gosto de usar. Bom, a camisa preta. Todas minhas camisas são pretas ou... Enfim, acho que nem tenho camisa branca. E aí dá pra você usar, tipo, uma camisa preta com a bermuda verde, com a bermuda... E aí eu acabo levando mais bermuda do que necessariamente camisa. Às vezes eu levo, tipo, duas camisas, vou passar um final de semana. Levo 2 camisas de sair, 2 camisas pra dormir, uma camisa pra ficar em casa e levo 80 bermudas. Só que às vezes eu não uso nada. E aí como fazer pra otimizar isso? Bom, voltamos ao planejamento. Se você fizer uma lista, porque o que é um planejamento de mala, um planejamento de viagem? Você começa ali a partir de quantos dias você vai ficar, que tipo de atividades você vai fazer naquele lugar, se é uma viagem a trabalho, se é uma viagem de lazer, se é uma viagem de aventura, assim como interfere o tipo de mala, né? Uma mala com rodinha, ou um mochilão, ou uma mala de mão. Eu nunca tinha pensado nisso. Enfim. Então, tudo isso faz parte do planejamento. O clima, hábitos do local, entendeu? O que você... Então, se você se planeja e faz um checklist, você consegue minimizar as coisas e direcionar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, às vezes, já fiz viagem de 30 dias com uma mala de mão. Uma mala de 10 quilos, 11 quilos. Aí você fala, gente, não trocou de roupa? Não. Eu fiz um planejamento de lavanderias nos lugares onde eu ia estar. Então, dia tal, eu vou levar essa roupa aqui para lavar, porque eram roupas de inverno. Então, então, todo esse planejamento ele é feito em função de dias de deslocamento. Então, o dia de deslocamento, se você vai pegar um voo de manhã e só vai chegar no local à noite, então, assim, a roupa da sua viagem é aquela, porque você vai chegar no hotel à noite, vai tomar banho, vai dormir, então assim, tudo é claro, sempre com um SOS lá, um plano B e tal, mas assim, dentro de um planejamento você consegue minimizar e até evitar comprar uma coisa num lugar que você, eu esqueci meu gorro, esqueci minha calça, esqueci minha luva. Entendeu? Não. Cara, você faz um planejamento. Eu acho que isso é por causa do signo. Do que a do culpa signo? nos astros. Eu sou Esse um outro pisciano. podcast, cara. Eu sou um pisciano convicto, assim, de... Tipo, aqui. Cara, eu sou esquecido, enfim, questão de criatividade e tal. Mas tem mas pequenos esse lance da exercícios. lista... É isso que ela tá falando. Tipo, tem como você mitigar, né? Ah, tá bom, você não vai ser o cara mais organizado do universo. Mas, sei lá, às vezes pequenos passos, né? Que vão, esse lance da lista, mano... Eu sou uma profissional de organização, eu sou virginiana, porque isso aí tem essa veia aí, mas eu só funciono com lista. Até então, hoje. Esse lance da lista, agora eu... Conversando aqui, né? Veio lembrando coisas assim... Lá de trás, e eu fiz uma viagem em 2019, eu fui pra Europa. E, cara, eu tive que fazer uma lista pra não esquecer coisas, né? Tipo, meia, sapatos e tal. Por mais que eu fosse comprar algumas coisas lá também. Só que uma coisa que eu esqueci, mas eu esqueci por não ter colocado na lista, foi gorro.
Tipo, cara, eu cheguei lá, Já chegou no frio. Já E eu chegou andando com um precisando casaco dele. que assim, caralho, pelo amor de Deus, eu preciso de uma touca em algum lugar. E aí eu tive que comprar, mas eu acho que foi muito desinformação. Nessa viagem eu não precisei comprar nada de em cima da hora. Ah, pô, esqueci cueca. Tipo, sabe, tu chega no... Imagina, eu cheguei em Dublin. Rapaz, tu não sabe, esqueci cueca aqui. Onde que eu vou achar, tipo, a que eu gosto e tal? Tu não vai não, conseguir a que achar. você gosta, Sabe, tu vai ter que se adaptar à situação. Mas foi a única coisa, e aí eu tive que fazer uma lista e, cara, de fato, Até funcionou coisas muito bem. pequenas, Acho que eu tava sabe? na época de organização Eu da tenho minha aqueles vida. cacoetezinhos de conferir. Eu sei, tipo assim, na academia. Nossa, eu esqueço. Eu tenho uma coisa chamada número 5, coisa interna minha. Que são as 5 coisas que eu não posso esquecer. Aham. Que é a minha garrafinha, o fone de ouvido, a chave, Carteira importante. a luva pra malhar e a carteira. Gente, tô chocada, viu? Não, aí eu sei, tipo assim, funciona. quando eu entro no carro, tipo, eu confiro 5, tum. Eu falei, não, tá aqui, posso ir, sacou? Aí, tá vendo? Eu esqueço Porque é muito carteira, ruim, cara. De porque vez dá em muita quando. raiva, tipo, tu chegou lá e esqueceu o fone de ouvido. Cara, que raiva, porque... Cara, e a Paula, ela também muito é. barulho. Ontem, ela... Eu fui levar ela no médico, né? Por conta do... Que agora eu vou ser pai, então tu imagina, uma pessoa Então você desorganizada. precisa se eu organizar preciso organizar. mesmo. E aí, agora a história que eu Cadê vou meu contar filho? também é que a Paula também não é organizada. Ontem ela veio, eu fui no médico e aí depois eu vim aqui pro escritório. Chegou aqui no escritório, ela tipo, me deixou aqui de Uber e foi embora pra casa. Quando eu meti a mão no bolso, a chave tava comigo. Falei, cara, tipo, olha que coisa. Nem ela me lembrou da se- chave, nem eu. você. Então, tipo, aí eu tive que ligar, ó, volta aí porque a chave tá aqui comigo. Ela teve que voltar pra entregar a chave. Esse lance dos 5 eu sou falho. Eu sempre esqueço um. Tipo, chave. Opa, esqueci a chave em casa. Aí tem que voltar pra pegar a chave. E essa coisa de viagem, não só da viagem em si, mas, por exemplo, eu tenho eu acho que você até comentou, né? Um workshop de mala. O planejamento, ele começa pré-viagem. Então, tipo, quem vai molhar planta, se você tem muita planta. Uhum. Você tem um cachorro, ele vai ficar Quem na vai dar hospedagem, ou ele vai viajar. Se ele vai viajar, você tem que providenciar aquelas liberações de veterinário, enfim. Então, assim, você vai ter conta para pagar naquele período que não está agendado para Cheque pra débito débito automático. Então, tem 1000 coisas que você se planeja antes até efetivamente de você ir viajar. E ainda mais para viajar. Então, assim, a lista salva vidas. Então aí, tá vendo aí? Então na vida a gente é um planejador. Vive lista, pô, né? Planejador, pô. É. Tu pra pensar, tudo a gente tem que planejar pra viver de boa. Pra ficar assim, pra não ficar com aquele mosquitinho assim no ouvido. Tipo, Que fica, né? será Será que eu coisa esqueci? pra trás? Será que eu esqueci a janela aberta? Nossa, essa é ótima. Isso é muito janela bom, né? aberta. Tipo, tu tá chovendo, aconteceu isso, eu fui pra Itaipava, e aí, cara, tipo, do nada começou a chover. Aí quando tu chove, tu lembra, tu fala, será que eu fechei a janela, isso gente? aí Você só fala assim, ó, está nas suas mãos agora. Se Olhemos. tiver aberto, cara, pelo amor de Deus, chuva de vento não. Eu lembro uma vez na época da faculdade que eu morava sozinho, só que eu tinha minha cachorra, né, que tá comigo até hoje. Ela já morava comigo. Eu lembro que eu fiz café de manhã e aí depois lá na faculdade alguma colega comentou que, tipo, a cafeteira não pode ficar ligada porque senão pega fogo na casa e tal. Pronto. Caramba, já era. Fiquei assim, meu Deus. Será que eu desliguei a cafeteira, cara? E eu ficava com medo por causa da cachorra. Eu falei, meu Deus do céu, imagina pegar fogo na casa da cachorra, a culpa que eu vou sentir e tal. Mas o maior ali quando você chega em casa e, tipo, não tem fumaça, nada sabe? Não tem vizinhos ali onde vai dormir. Ué, tu chega em casa, tu tinha E a casa tá ainda, lá. né? É muito bom, mas realmente essa questão de esquecimento é outro assunto que outro dá, assunto, pô, né? Pô, a gente vai muitas ficar horas. falando Mas às aqui vezes a até sua esquecer. atenção, ela não está tão liberada, digamos assim, por conta, de repente, de outras coisas que você fica ali gastando energia, entendeu? Que você pode, pelo menos assim, diminuir, Sim, entendeu? sim. Não, Essa é a... E hoje em dia a gente tem demandas de vários De várias setores, coisas, né, né? cara? Tipo, tem o trabalho, tem a família, tem os hobbies, até a coisa de hobby que você costuma fazer, tipo, hoje eu vou pra luta, que eu faço jiu-jitsu. Então não pode esquecer a garrafinha ou o chinelo, Os 5, não sei né? o quê, porque uma vez também eu levei o kimono tudo bonitinho, quando eu me vesti, pô, cadê o chinelo? Não tinha chinelo. Aí tive que, tipo assim, kimono e sair de tênis. E é uma figura muito ridícula de sair de tênis de kimono, sabe? Então, assim, nunca mais esqueça o chinelo, entendeu? Tá lá importante. Então, tem que- temos um
um organizado por natureza aqui. Mas cara, o papo foi muito bom, eu gostei muito. Muito bom E mesmo. inclusive Obrigada, fica eu que aqui agradeço. pros afiliados que Pra seguirem estão a assistindo Ana, aqui. né? É claro, seguir Já aqui a Ana, tem muitos seguidores. tem várias dicas e, cara, mas a gente precisa de organização. Eu Sim, eu sim. falo brincando, mas eu sei que eu preciso e eu melhorei muito, tá, galera? Eu tô aqui falando. Hoje foi um divisor de águas. Não hoje, mas eu melhorei muito aqui no Urb, principalmente, porque. Bom, antes eu era atleta de futebol e aí eu tinha minhas coisas ali pra fazer, só que, cara, você não precisa ser organizado com um e-mail que você vai mandar amanhã. Então não tinha essa prática. E quando eu entrei aqui no Urb, principalmente no clube, a Vivian me cobrava muito disso, cara. Ela me cobrava muito. Ela falava, cara, você resolve as coisas muito rápido. Você é uma pessoa criativa, sem querer me exaltar aqui, mas você é muito desorganizado. Tipo, você precisa de ser minimamente organizado. Não precisa ser, tipo, o mestre da organização. Sim, não, igual o Lohan, não é isso o um profissional objetivo. igual a Ana, mas você tem que ser minimamente organizado. Porque, cara, eu esquecia coisas, tipo, simples, sabe? E aí, esqueci. Imagina, É chega uma no teu coisa chefe e fala, útil. esqueci. É uma coisa útil. Eu acho que a organização e ela, assim, até a questão financeira, ela te ajuda Sim, a não ter desperdício, entendeu? Coisas que você comprar, coisas que você já tem, porque você não acha. Isso é muito comum, gente. Mais Sabe, comum eu do que tava a até gente pensando imagina. nisso no ônibus hoje, que eu tenho uma teoria. Que toda criança tem que lavar louça. Toda criança tem que saber lavar louça. O Lohan tem a teoria Mas sabe por quê? da lavagem de louça. Pensa bem, uma louça, uma pia bem cheia, lotada, daquelas caóticas, sabe? Que você não sabe nem por onde começar. Como é que você resolve um problema desse? Pelos copos. Você vai lá e começa lavando os copos. E aí vai lavando os copos depois, vai lavando os pratos. Depois os talheres. Não é assim? Isso aí, Tu é tem isso uma aí. organização, tu tem uma ordem. E aí aquele problemão que era gigante, que é aquela pia assim monstruosa, tu vai reduzindo os problemas fáceis. Aí até que você chega naqueles potes gordurosos. Não, mas Que é onde que essa é o teoria problema. sua é perfeita, até porque assim, na forma de você se livrar desse BO aí, é exatamente isso. Mas por que você começa lavando primeiro o copo? Porque o copo é o mais frágil, ele não pode ficar embaixo daquela confusão. Ele é o que tem, teoricamente, gordura zero, porque teve líquido ali, talvez alguma coisa, mas normalmente não tem. E aí você deixa os mais pesados exatamente para o final. E as pessoas acham assim, por exemplo, eu quando vou lavar a louça lá em casa, para eu começar a lavar a louça, aí, enfim, imagino que eu não recebo de observações, não vou nem por aqui. Tipo, a louca eu tenho que esvaziar todo o escorredor de pia Sim. primeiro. Sim. Eu não fico, desculpa, não fico tentando encaixar ali um pega-vareta, entendeu? Eu tenho que me livrar daquilo, aquilo tem que estar totalmente vazio. Eu coloco por ordem de tamanho mesmo, porque facilita a sua visualização depois na hora de você. E põe por categorias. Os pratos grandes estão com os grandes, pequenos, entendeu? E tem outras pessoas muito Isso, no mínimo, eu faço. Tua missão hoje. Lavar a louça. E fico calma. Mas assim, eu também não vou, veja bem, se alguém vai me ajudar a lavar a louça, fica essa dica também. Eu não posso exigir que a pessoa fale, não, você primeiro tem que botar o prato grande, depois o pequeno, depois o pires. Não, não é isso. Mas eu tenho uma metodologia porque aquilo me facilita. Entendeu? Não é uma coisa assim de alguém achar, é um toque. Pode até achar que seja, ok. Mas assim como coisas no armário, tipo uma coisa na frente da outra, eu não gosto, porque eu gosto de pegar aquilo que está ali. Eu não gosto de pegar aquele, pegar o outro. Eu não gosto. Eu gosto de... Mas enfim, cada um se adapta. Tem o seu jeito, mas eu acho que o que você falou é extremamente importante, a questão para tudo na vida, né, no caso. É a questão de você não querer respeitar a pessoa que tá ali, Sim, se ela te propôs ajuda, e não tentar impor o que você acha pra não é pessoa, uma- porque né, não você é não vai uma tornar ninguém regra, organizado. exatamente. Papai, posso te ajudar? Aí depois acaba que numa briga danada. porque Exatamente. Xingou o Porque menino, você não tá fazendo nada, cara. Porque você tá tentando fazer com que a pessoa Sim. faça o que você faz. A Como gente se ela tivesse conversou, vivido a sua experiência, exatamente. né? Que não é a Você mesma não coisa. pode querer exigir um padrão, porque na verdade a dificuldade grande de quem delega é exatamente esse. É achar que você vai delegar, mas que a pessoa não vai fazer Sim. bem feito.
não vai Nossa, fazer como Nossa, tem você muito faz. disso, hein? Então não Tu adianta. pegou agora na veia. Tem muita Nossa. gente que não delega porque acha, tipo, não, Ele não sabe se fazer quiser isso. fazer bem feito, É. eu tenho que É. fazer. É, Eu E aí tenho ela que vai fazer. se sobrecarregando, né? Exatamente. Olha, que gancho, hein? Que gatilho. Que gatilho. Despertou aqui alguma coisa mais. Cara, boa. muito bom, Ana. Queria que você deixasse um recado aí pra galera, além de fazer listas, né? Esse recado eu faço, galera. Ó, Faça vocês lista, por entenderam que favor. né? planejamento é importante, né, galera? Façam listas. Não, eu acho que, assim, a gente precisa tentar se enxergar o que é o mais importante para a gente ficar mais leve, ter um dia mais tranquilo, mesmo que a gente não consiga desempenhar todas as coisas que a gente planejou, mas pelo menos assim, as que você mais gostaria de ter feito. E assim, separar um tempo pra gente, entendeu? Pra não fazer nada mesmo. Eu acho isso maravilhoso, não fazer nada. O que você tá fazendo? Nada, vários nadas, entendeu? Tipo, um final de semana. É bom fazer nada. Né? Entendeu? Aquela hora que você faz o que você quiser e de repente dá um estalo, você fala, eu vou tal lugar fazer tal coisa porque eu tô tranquila. E te falar, Ana, entendeu? hoje em dia a gente tem tanta coisa na vida que quando a gente faz nada, a gente se sente culpado. Tipo, poxa, eu podia estar estudando alguma coisa, muito podia assédio estar que a lendo um gente livro, sofre podia estar também, vendo aquele filme que está na minha lista exatamente. lá um tempão, e eu tô aqui simplesmente fazendo nada. Mas a vida é muito de fazer nada também, né? Mas isso é do momento, assim, do mundo mesmo. Então, eu acho que a gente precisa se policiar, tentar reduzir o máximo possível o que nos estressa ou pode, né, deixar a gente mais cansado e tal, e tentar realmente, sabe, conseguir cumprir aquilo ali minimamente das coisas importantes realmente que a gente precisa e tem obrigação de fazer, lógico, né? Todos temos obrigações, mas não sofrer tanto com isso e procurar realmente, assim, voltar um tempo para você, entendeu? Para fazer coisas que você ame fazer ou simplesmente não fazer nada. Boa. Que eu acho que isso é bem, assim, tá faltando bastante, faltando. assim, para todo mundo. Boa. É isso, gente. Ó, adorei o papo, hein? Eu me precisarem, diverti. me chama. Se precisarem organizar alguma Se coisa. precisar podem me organizar chamar. alguma coisa, chama o Lohan e a Ana. Galera, inclusive o @, da Ana tá aí, Ana Gonçalves Organizer. Sigam. Tenham dicas, eu vou seguir aqui Vai ter na com o descrição meu perfil. também, né? Tá na descrição. Também vou deixar o TED do. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Por dentro da mente de um mestre da procrastinação, para vocês assistirem e entenderem como Pra vocês funciona a verem os mente de um dois pontos de procrastinador. vista do procrastinador. Opostos, Mas é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo Clubecast aqui no nosso canal do YouTube. Então já deixa o like, curta, compartilhe também. E é isso. Valeu, Lohan. Valeu. Tchau, Valeu, Ana. gente. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau.